Mulher de 42 anos é sequestrada e estuprada. Investigações apontam que suspeito já teria feito outras vítimas. Polícia apreende caminhão que transportava carga ilegal de cigarros. Lotes da vacina contra o coronavírus devem chegar a Campina ainda nesse mês de dezembro. E ainda, no esporte, hoje tem Flamengo e Racing da Argentina na telinha da TV Borborema. Quarta-feira, 1º de dezembro de 2020. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. O Borborema Notícias de hoje começa lamentando mais um caso que entra para as estatísticas da violência contra a mulher. Trata-se de um estupro que aconteceu ontem aqui em Campina Grande. A vítima tem 42 anos e foi sequestrada no bairro do Catolé quando tentava atravessar a faixa de pedestres. A 2ª Superintendência de Polícia Civil em Campina Grande está montando uma equipe para prender um homem suspeito de 3 estupros. Ontem à tarde, ele voltou a agir e estuprou uma mulher de 42 anos de idade. O mesmo homem já tinha agido no final de semana e no mês de setembro. Desde ontem à noite, a gente tem se aprofundado e tomou conhecimento dos casos, especialmente de 2 casos. Agora pela manhã a gente tomou conhecimento de um 3º caso ocorrido no mês de setembro. E a gente está somando essas informações, conversando com as vítimas, tentando chegar num denominador, concentrando essas informações para saber se trata do mesmo algoz. Provavelmente, pelo que nós temos, se trata da mesma pessoa. O delegado André Rabelo informou que no final de semana uma vítima foi bastante agredida. Não houve, em tese, a conjunção carnal, houve outro tipo de violência sexual e muita agressão física. No dia 17 de setembro, uma jovem de 26 anos de idade disse que tinha saído de um correspondente bancário no Portal Sudoeste por volta das 11 horas da manhã. Quando estava num ponto de ônibus, esperando um coletivo para se dirigir ao centro da cidade, apareceu um carro de cor branca e o condutor disse que era um transporte alternativo que iria para o centro e o preço era o mesmo do ônibus. A jovem entrou no carro. Ela contou que o homem desviou o carro para as imediações da termoelétrica, onde aconteceu o estupro. No caso de ontem, a mulher também foi levada para as imediações da termoelétrica, nas proximidades do bairro Catolé de Zé Ferreira, num carro de cor branca. Ela estava na saída de uma loja aqui, de Campina Grande, quando foi abordada. O carro parou, em tese apontou uma arma, mandou que entrasse no interior do veículo, ela entrou no interior do veículo, e saíram. Eles sempre ameaçando e com essa arma à mostra, até levar para um local de Campina Grande, um local ermo, e consumar o ato. Nesse segundo caso, no caso de ontem, houve a conjunção. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada desta terça uma carga contrabandeada de cigarros. O carregamento estava dentro de um caminhão escondido entre caixas de verduras. A apreensão aconteceu por volta das 3 horas da madrugada, nesse trecho aqui da Alça Sudoeste, bem próximo à entrada que dá acesso ao Hospital de Trauma. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a carga vinha do Rio Grande do Norte. 2 homens foram presos. O caminhão baú, com a carga com cerca de 500 caixas de cigarros contrabandeados, e os 2 homens presos foram levados para a delegacia da Polícia Federal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que realizou a apreensão, um dos detidos informou que a carga vinha de Mossoró e o destino seria justamente Campina Grande. Porém, não disse onde seria entregue a mercadoria. A história, a cobertura do condutor, do caminhoneiro, ele estava transportando caixas vazias de fruta. Estava trazendo de Mossoró para Campina Grande. Foi exatamente o que alertou a nossa equipe, que estranhou esse transporte de uma distância considerável de caixas vazias. Segundo o policial rodoviário, foi uma abordagem de rotina. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, o produto tem origem estrangeira. São marcas que não são daqui do Brasil, são marcas estrangeiras, então é produto de contrabando. Agora, que tipo de crime, em princípio, essas 2 pessoas devem ser em curso? No caso, ele está sendo aí o transporte de mercadoria proibida, o contrabando, ele está mercadoria que não poderia ser importada, Então, ele vai responder exatamente pelo crime de contrabando.
Na manhã de hoje, um homem morreu quando a caçamba de um caminhão caiu em cima dele no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa. A vítima tinha 64 anos. Ele foi identificado como Reginaldo Flávio da Silva, estava fazendo alguns procedimentos no caminhão que ele trabalhava e acabou ficando preso entre o carro e a caçamba que se fechou em cima dele. A jornada de trabalho dele começava após abastecimento no posto, como sempre, e ele, antes de sair do trabalho, ele foi mexer em alguma coisa, não sei. Trouxe um motorista aqui que entende de alguma coisa, mas a perícia que pode dizer, pelo que a gente verifica ali, uma falha humana, né? Foi uma falha humana, porque ele deixou desacionada a tomada de força, mas uma fatalidade. A perca foi grande, não só como funcionário, mas como amigo, irmão. Uma pessoa do bem? Do bem, pessoa do bem mesmo, entendeu? Funcionário exemplar. Veja a seguir, consumidores poderão negociar dívidas com a Cagepa. E ainda, primeiro lote de vacinas contra o coronavírus deve chegar ainda no mês de dezembro a Campina Grande. A gente volta trazendo boas notícias. Os clientes dos 201 municípios e 22 distritos paraibanos atendidos pela Cagepa poderão renegociar suas dívidas com a companhia. O desconto nos juros pode chegar a até 100%. O gerente da Cagepa, Lucílio Vieira, explica mais detalhes. O grande objetivo é fazer com que os usuários da Cagepa possam ficar em dia com a Cagepa, que como diz a campanha, fique em dia com a Cagepa. Então, essa campanha não é só para o usuário residencial, ele é para o comercial e ele é para o industrial, porque o objetivo é que todos possam ficar em dia com a Cagepa e aqueles que por algum motivo estavam com suas águas cortadas possam ser reativadas. E como esses usuários, esses clientes podem fazer contato com a Cagepa e renegociar? A negociação, ou a renegociação, ela está se dando de maneira virtual, pelo 115, pelo aplicativo da Cagepa, pelo WhatsApp da Cagepa, que você pode acessar diretamente a página, que a gente chama de agência virtual, e de lá você é redirecionado para o WhatsApp da Cagepa e você pode fazer toda essa negociação. Muito simples, RG, CPF e uma conta de água para você ter acesso à sua matrícula. Mudando de assunto, a vacina contra o coronavírus pode chegar a Campina Grande ainda nesse mês de dezembro. O secretário de Saúde, Felipe Reú, conversou com Paulo Pessoa sobre o assunto. A gente está preparando, já planejando, estruturando nossas salas de vacina aqui no município de Campina Grande. Algumas salas que tinham problemas de geladeira e ar-condicionado, a gente fez a aquisição desses equipamentos para que a gente tenha tido esse planejamento, né, de forma prévia, e assim que a vacina estiver disponível, a gente esteja com toda a rede pronta. Existe um direcionamento do Ministério da Saúde que a vacina sendo registrada e autorizada pela Anvisa nos próximos dias, ainda na segunda quinzena de dezembro, começa a haver essa distribuição por parte do Ministério aos estados. E Campina Grande seria uma das beneficiadas a receber esse primeiro lote de vacina. Já é possível saber quantas vacinas chegariam nesse primeiro lote? Não, a gente ainda não tem essa informação por parte do Ministério da Saúde, a gente está aguardando essa informação nos próximos dias, do quantitativo que vai ser disponibilizado nesse primeiro lote, os grupos prioritários que receberão primeiramente essas doses, todas essas informações a gente está no aguardo do Ministério da Saúde. Agora, um alerta. O Hemocentro de Campina Grande está com o estoque baixo. Isso está fazendo com que a direção chame a atenção da população para que não deixem de doar. Débora é doadora de sangue há 1 ano e meio. Tudo começou a partir do incentivo de uma amiga, somado ao quadro de saúde da mãe dela, que é portadora de leucemia. A primeira doação foi por estímulo de uma amiga. Eu sempre tive a vontade de doar, mas nunca tinha aquela atitude de ir ao Hemocentro, fazer a doação e tudo. E aí, como eu tenho uma amiga que ela é doadora frequente, já fez 10 doações, aí ela disse, eu vou doar sangue. E aí eu fui com ela. E assim, a minha mãe ela é portadora de leucemia já há 12 anos e em algumas vezes ela tem a anemia dela fica muito forte e ela precisa fazer transfusões de sangue. Então aquilo gerou em mim o desejo de doar sangue sempre para que pudesse ajudar outras pessoas, porque sempre que ela precisa, ela é ajudada por essas doações. Ela já fez 4 doações e não parou durante a pandemia. O
O problema é que depois do surgimento da Covid-19, muitas pessoas não estão doando, o que fez com que o estoque do Hemocentro de Campina Grande caísse expressivamente. A gente teve uma baixa muito grande de doadores aqui. Chegou a 60% a 70% menos doadores do que a gente tinha regularmente. A gente agora está se ressentindo 30% a 40%, melhorou um pouco. Mas a gente está conseguindo manter o estoque de uma forma que a gente não tenha muito intranquilidade ou atropelo. Mas o que a gente reforça é o estoque de RH negativo. A pessoa que porta o sangue RH negativo já é mais raro, né, entre nós, e a gente se ressente porque quando eu diminuo o número de doadores, eu diminuo também a procura dessas pessoas pela doação. Uma bolsa de sangue pode ajudar a salvar até 4 vidas. Como se não bastasse, o doador ainda tem uma série de benefícios. Você saber que pode se colocar à disposição do outro, que você vai doar, que você pode ajudar até 4 pessoas, então a pessoa sai daqui revigorada após a doação. Fora alguns benefícios concedidos, né, pelo governo, um deles é a isenção da taxa de inscrição para concurso. Para isso, esse doador tem que ser assíduo, ele tem que estar fidelizado. O que é isso? Ele ter as suas doações, o homem doa 4 vezes ao ano e a mulher 3 vezes ao ano. Então, se ele tem o histórico que confirma que ele é um doador assíduo, ele pode requerer esse benefício. Os agendamentos são feitos pelo site do Hemocentro da Paraíba ou por esse telefone que está aparecendo na tela, que é um contato WhatsApp. Todos os protocolos de segurança sanitária são cumpridos rigorosamente. No próximo bloco tem estreia aqui no Borborema Notícias e a gente conta já. E ainda, no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, ainda é preocupante o número de pessoas infectadas. No Dia Mundial de Luta contra a AIDS, ainda é preocupante o número de pessoas infectadas pelo vírus HIV. E com o objetivo de mudar essa realidade, aqui em Campina Grande, o dia de hoje foi dedicado a exames na Praça da Bandeira. Segundo a ONU, mais de 1,5 milhão de pessoas estão infectadas pelo HIV. A doença ainda mata 690 mil pessoas por ano em todo o mundo. Quando a doença foi descoberta, ainda na década de 80, ter HIV era uma sentença de morte. Décadas depois, já é possível conviver com a doença. Antigamente não tinha medicação, depois passou a ter medicação, mas a medicação não era suficiente, só atrasava a doença. Depois passou a ter medicações que realmente conseguiam controlar a doença, né, que a gente começou a chamar de coquetel, sendo que essas medicações tinham muitos efeitos colaterais. Depois diminuiu os efeitos colaterais, diminuiu a quantidade de medicação. Hoje em dia a gente tem um tratamento que praticamente a pessoa toma medicação uma vez por dia, quantidade mínima de comprimidos, sem praticamente efeito colateral nenhum, proporcionando uma qualidade de vida excelente aos pacientes. Hoje, em Campina Grande, existem 933 casos ativos de pessoas convivendo com HIV/AIDS. Isso pelo menos os que são cadastrados. O número de infectados pode ser bem maior. Afinal, não existe uma vacina, uma cura ou sequer um grupo de risco. Até hoje, a única forma de prevenção é o sexo seguro com o uso da camisinha. Se você tem relação, se tem vida sexual ativa, você é uma pessoa de risco para HIV se tiver relação sem preservativo. Então, o ideal é sempre estar tendo a relação utilizando preservativo e incentivar tanto você como seu parceiro a fazer testagens frequentes. Isso vai ajudar a identificar precoce, caso você venha a desenvolver, e evitar de se expor desnecessariamente. Hoje, um ônibus da Secretaria de Saúde está durante todo o dia na Praça da Bandeira fazendo testes de HIV, sífilis e hepatite. O serviço é oferecido durante o ano todo no Francisco Pinto. Esse serviço existe já implantado, é um serviço da Prefeitura Municipal de Campina Grande, que funciona no Francisco Pinto, no posto de saúde Francisco Pinto. O CTA é o que nós chamamos de porta aberta, né? Qualquer pessoa que deseje fazer o exame, tendo a solicitação médica ou não,
ela se dirigindo ao Francisco Pinto, na sala 5, que é onde funciona o CTA, ela realiza os exames de HIV, sífilis, hepatite B e C. Quando dá positivo, o cidadão passa a ser acompanhado pelo SAI, que fica da rua Siqueira Campos, no bairro da Prata. Lá ele vai ter atendimento médico e psicológico e ainda receber o medicamento necessário para o acompanhamento do HIV. E o melhor, tudo isso é através do Sistema Único de Saúde, o SUS. E a partir de hoje iremos acompanhar de pertinho todas as decisões tomadas em Brasília no que diz respeito aos interesses nacionais do estado da Paraíba e de Campina Grande. Direto da capital federal, a gente conversa com Fernanda Martinelli. Bem-vinda, Fernanda, boa noite. Olá, Raíssa, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Borborema Notícias. Estou muito feliz com essa estreia aqui direto de Brasília para levar todas as informações da capital federal para todos os campinenses, através da tela da TV Borborema. Aqui nós vamos acompanhar tudo que é notícia, os projetos que são analisados e votados aqui no plenário Ulisses Guimarães na Câmara, também no plenário do Senado da República. Vamos também acompanhar as agendas do presidente da República, Jair Bolsonaro, e as discussões no Supremo Tribunal Federal, além das pautas nos ministérios do governo federal. E essa semana marca o retorno de muitos parlamentares que se afastaram por causa da campanha eleitoral. Com destaque, no caso da Paraíba, para o deputado federal Rui Carneiro, do PSDB, que foi candidato a prefeito da cidade de João Pessoa. Outros parlamentares também retornam às suas atividades aqui no Congresso, mas as votações ainda continuam de forma virtual. Existe a opção, para quem quer acompanhar os debates, de vir ao plenário Ulisses Guimarães. Quem deseja continuar acompanhando de forma remota, as sessões estão acontecendo através da rede, que foi instalada aqui pelo presidente Rodrigo Maia para que todos tivessem acesso. Um dos temas principais que vão virar pauta essa semana diz respeito aos investimentos para ampliar os estudos em relação à vacina de Oxford contra a Covid-19. Esses recursos vão ser extraordinários, ou seja, não estão dentro do orçamento de 2021 e, por isso, precisam passar, através de uma medida provisória, pelo crivo dos parlamentares aqui no Congresso Nacional. Um outro tema também diz respeito ao orçamento, é a previsão orçamentária para o ano que vem. É necessário que seja votada essa previsão antes do recesso parlamentar, que acontece em janeiro. E a Comissão Mista de Orçamento já deve voltar a se reunir para tratar sobre o tema. Reforma tributária também deve ter um destaque essa semana, lembrando que temos o parlamentar campinense Aguinaldo Ribeiro como um dos principais componentes desse debate aqui no Congresso Nacional. De Brasília, Fernanda Martinelli, para o Borborema Notícias. E o assunto agora é Libertadores da América. A competição chegou na semana das partidas de volta das oitavas de final e agora é decisão. Nesta terça-feira, na telinha da TV Borborema, tem Flamengo e Racing da Argentina a partir das 9h15 da noite, com narração de Theo José e comentários de Mauro Betti. E o Borborema Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema, sempre a primeira. Você fica agora com o SBT Brasil. Para você, uma ótima noite e muito obrigada pela companhia.